Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Pessoal, estamos aqui já no 8º vídeo dessa série de 13 vídeos, mais para lá do que para cá, né pessoal? Onde estamos estudando sobre o livro de Salmos, aprendendo a cada vídeo um aspecto diferente, um tema diferente aplicado aos livros de Salmos. Hoje nós vamos estudar sobre a sabedoria para uma vida justa. Vamos ver assim que muitas vezes as pessoas buscam mais a felicidade hoje do que a sabedoria, sendo que a sabedoria em Deus pode nos trazer muito mais felicidade. Beleza, pessoal? Hoje nós teremos a participação aqui do Alexandre, do Marcos, André e a minha participação. O Ricardo tirou um pequeno recesso, né? Mas já vai estar de volta se Deus quiser. E também teremos a sua participação, seja através aqui do inscreva, do joinha ou dos comentários que nós temos logo após aqui a vinheta. Lembrando que nosso vídeo é capitulado, então você pode simplesmente ir para a parte do vídeo que mais você curte, né? A parte que você mais está precisando neste momento da semana, beleza? E antes de eu chamar a vinheta, é importante que toda a descrição do vídeo nós temos aqui os links para você participar dos grupos Família Entre Linhas 1, Família Entre Linhas 2, que é onde nós trocamos muito material da Escola Sabatina, livros. Essa semana o pessoal postou muitos PDFs de livro lá, foram muito bons. E temos também Família Entre Linhas ADM, onde só nós postamos, quando necessário alguma coisa para informar você. E Família Entre Linhas RP, que é Religião e Política, que o pessoal se degladia lá, uma experiência social do mestrado do Ricardo, que está ativa até hoje, mas o pessoal gosta, toda semana, todo dia, toda hora tem post lá. Então fica à vontade para participar aí, pessoal. E agora sim, chama a vinheta. Bom pessoal, esse é o momento então de você participar aí através dos comentários. É o momento aqui que nós temos as Olimpíadas dos comentários, todos os sábados quando lançamos os vídeos. O pessoal fica esperto lá para tentar comentar primeiro. Temos aqui no pódio a Regiane Alves, a Esmeralda Viana, minha sogra, conseguiu, hein, sogrinha? E também temos aqui a Sandra Bittar, como está mostrando aqui, pelo menos para mim, os 3 primeiros a comentar o vídeo. Vamos lá então, pessoal. Regiane Alves. Olá, boa tarde, irmãos do canal Entre Linhas. Feliz sábado a todos. Hashtag repartir para multiplicar. É isso mesmo. Minha sogrinha Esmeralda Viana. Olá, boa tarde, povo de Deus. Mais uma lição. Que Deus nos abençoe a cada um de nós. Obrigado. É isso aí, muita gratidão. Sogrinha está bem, graças a Deus. Conseguiu tudo, né, sogrinha? Deus seja louvado com as nossas vidas. Sandra Bittar, feliz sábado no primeiro comentário, vamos estudar a lição, e ela está no pódio aqui e deixa aqui. Luciana Bispo, feliz sábado, que o Espírito Santo nos conduza. Amém, Luciana, exatamente o que o ser humano precisa, ser conduzido pelo Espírito Santo e não pelo próprio coração, que a gente vai ver hoje, né, pessoal? Josefa Ascenso, olá, diz ela assim, Deus abençoe nosso estudo aqui da lição 7, cheguei cedo, né? 1h54. Feliz e abençoado Santo Sábado e também nova e abençoada semana para todos entrelinhenses, diz aqui a Josefa. Maria Feitosa, feliz tarde de sábado. Que o Senhor esteja com todos os irmãos e com os nossos queridos pastores, e ela deixa o CCC curtido, comentado e compartilhado. Genésio Mioto, que comenta assim: oi pessoal, já estamos mais aqui numa lição, temos estudado na lição passada sobre o perdão. Ele, né, Deus nos perdoa e espera uma mudança de vida né, para que nós sigamos as suas leis. E isto significa que nós devemos ter uma vida diária de comunhão com Deus. Isso aí, Genésio Mioto. A Beth Souza SP também diz assim: que Deus nos abençoe a todos, hoje estou me sentindo mal, mas assistir a Entre Linhas me deixará melhor. Amém, isso aí, Beth. O sábado e os salmos são uma bênção, sempre vou até o final. E também a Beth Souza deixa aqui o CCC. Beth, espero que teu sábado tenha melhorado, que sua sensação de mal-estar aí tenha melhorado. E que bom saber que você está buscando na Palavra de Deus, no estudo da Palavra de Deus, né, o consolo e a melhora. Que Deus nos abençoe, ela diz a todos, passando mal aqui, mas assistir Entre Linhas me fará muito bem. O sábado e os salmos são uma bênção. É isso aí, Beth Souza. Valmir
Júnior, estou na área, se derrubar é pênalti. Ele começa aí, Valmir, faz tempo que não leio aqui o comentário do Valmir. Quanto tempo mais voltei? Sou entre linhas das antigas, né? Os vídeos de 2 a 3 horas. Que bom voltar. Estava meio sumido, mas bateu a saudade. Que bom. Essa galera, está a galera toda. Foi aqui que escutei a primeira vez sobre pictograma, maçorética, quiasma e muito mais. Comecei a gostar do hebraico por aqui. Com certeza vocês tiveram um papel importante no meu crescimento espiritual, sendo usado pelo Espírito Santo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Manda um abraço aí para a igreja de Vera, Mato Grosso, a qual sou ancião. Então, Valmir Júnior, que bom, Valmir. Fazia tempo mesmo que você não estava na área aqui para chutar e era pênalti. E que bom saber, né, o testemunho do Valmir. Realmente, Valmir, eu quero compartilhar nesse momento também que eu, né, fui muito abençoado também com esse ministério. Eu me aproximei do Ricardo e do Alexandre aqui para a gente montar o Entre Linhas e eu aprendi muito. E exatamente o que você falou, os quiasmos, os pictogramas, maçorético, as homilética, hermenêutica, as coisas que, né, não é muito da minha área. E eu aprendi muito a gostar e a valorizar o Entre Linhas participando desse ministério. Por isso que estamos aqui firmes todos os dias. E um abraço então para a igreja aí de Veras, não para a igreja, mas para os irmãos, né, de Veras aí em Mato Grosso. Recebam um abraço aqui do pessoal do Entre Linhas. Beth Souza ainda complementa assim: queridos, me emocionei muito com o estudo do Salmo 51 e também do Salmo 130. Aleluia, louvado seja Deus, grandioso, perdoador. Amo esse Pai maravilhoso. Amém, Beth. Que bom, as palavras da Beth já melhores aqui. Espero que esteja 100% agora, uma semana depois, né? Edilza Nascimento, vídeo curtido, compartilhado, comentado. Bom sábado e boa semana. Obrigado, Edilza, pelo carinho e pela companhia, né? Todos os vídeos a Edilza está conosco aqui, ajudando aí o canal a crescer a cada vídeo novo. Cleo Lírios Pereira, aprofundar na palavra de Deus é maravilhoso, principalmente na graça salvadora de Jesus. Diminuir o pecado é desmerecer a graça, diz aqui a Cleo Lírios. Obrigado, meu irmão Alexandre. Muito boa reflexão. Deus abençoe a todos vocês, meus pastores virtuais. Um abraço, Cleo. Helena Saraiva também sempre marcando presença aqui. Meninos abençoados. Hashtag fui até o fim. Hashtag CCC. Feliz semana. A Helena deixa um monte de coraçãozinho aqui nos comentários. Valeu, Helena. E também tem aqui Dedeus 8881. Muito bom. E deixa aqui, né, os rojãozinhos comemorando. Que bom, né, que o Dedeus é uma foto aqui de uma mulher, Dedeus 8881, mas valeu pelo comentário. Maria Rig tá aqui, olá Entre Linhas, aqui é de Miracema, Rio de Janeiro, assistindo agora, uma abençoada semana para todos. Um abraço aí para os irmãos de Miracema, no Rio de Janeiro, que, né, estejam perto aí da Maria Rig. Muitos estão assistindo esse vídeo, talvez nunca viu Entre Linhas na vida, tá vendo agora. Graças a Maria Rig, que mora aí perto de vocês ou está nas suas redes sociais e o YouTube mostrou para você. Seja bem-vindo aí. Joivaldo Santos, feliz e abençoada semana para todos os irmãos. Estou amando estudar a lição. Vamos, CCC, irmãos, fazer esse conteúdo chegar a todo mundo, pois a mentira vai a jato, enquanto a verdade vai engatinhando, diz aqui o nosso amigo Joivaldo Santos, né, entre aspas, do ditado. Por isso precisamos da misericórdia de Deus. Concordo, Joivaldo Santos. Como é fácil a gente compartilhar piada, um meme, as tranqueiradas todas é fácil você mandar por amigo. Quando você ouve uma palavra que nem a do Ricardo, do Alexandre, do Marcos André, assim, que você fala, meu pai, que tesouro, né? Como o Espírito Santo, né, inspirou esses rapazes para falar isso, a gente não compartilha com ninguém, né? A gente fala, nossa, que legal, gostoso, né? E fica só com a gente o banquete. Valeu aí, Joivaldo Santos. Alexander Ribeiro, isso mesmo, como sempre um estudo aprofundado. Alexander, obrigado aí pelo seu comentário, pelo seu feedback e realmente um estudo muito gostoso aqui da Palavra de Deus. Leda Maria Rigoni, abençoada semana com Jesus, abraço a todos. E ela deixa a florzinha, deixa um monte de íconezinho. Leda, obrigado pelo carinho, por marcar presença aqui, por participar aqui do nosso vídeo nos comentários. Adriana Kuhn também, olá queridos pastores virtuais, o Lúcio, o Ricardo, o Alexandre e o Marcos, lição e Bíblia na mão, e foi mais um grande aprendizado e descobertas nos Salmos. Mesmo tendo lido várias vezes, sempre eu descubro novidades, né? E o Lúcio também era católico, eu era mesmo, e agora adventista, né? Que ela disse isso,
que não, um adventista, acho que tem um errinho aqui. Gratidão sempre a Deus, continue abençoando esse quarteto sempre. Abraço, uma mega semana, diz aqui a Adriana Kuhn. Hashtag fui até as perguntas final e a oração com luz, já foi até a oração lá no final. E hashtag faz um canal João Cavaco, que logo mais temos os comentários aqui. Sandra Bittar, então, ela comentou lá no começo do vídeo, no primeiro comentário, agora ela traz as impressões dela aqui sobre o vídeo, compartilha conosco, muito bom ter a sua companhia nesse momento aqui, viu, Sandra? Ela diz assim: olá meninos e grande família Entre Linhas, tudo bem com vocês? Tudo bem, Sandra? Graças a Deus. Espero que sim. Aqui também, graças a Deus, está tudo bem. A lição dessa semana nos auxilia a refletir e aprofundar mais sobre o sentido da palavra misericórdia. Entender e interiorizar os vários significados da palavra misericórdia nos mobiliza para a mudança, para uma transformação. É evidente o contraste entre a nobreza de Deus e a insignificância humana. Legal, as palavras da Sandra são melhores, né, que as minhas lá. O Salmo 51 descreve o como devemos nos sentir e reconhecer a real fonte de purificação para uma nova vida. Mesmo com todas as nossas fraquezas, o amor de Deus é inexplicável, porque Deus é inexplicável. Muito importante essa palavra aqui. Dá um sermão, né? E o Salmo 103, pergunta ela, visualizar cada promessa nos aproxima cada vez mais da definição do amor de Deus e da sua misericórdia. Conscientizar-se do significado de cada mandamento nos leva a reconhecer a misericórdia e a graça de Deus. E a Sandra deixa aqui, hashtag fui até o fim, guerreira, né, Sandra? Muito agradecida a Deus e a vocês pela possibilidade de estudar as Escrituras Sagradas. Deus abençoe vocês, seus familiares e todos da grande família Entre Linhas. Grande abraço aqui da irmã Sandra Bittar. É isso aí, Sandra, obrigado pelo seu carinho. Também outro que marca a presença aqui na seção comentários, e o tempo vai, o tempo voa, o nosso amigo João Cavaco, outro lá do hashtag faz o canal João Cavaco. Acho que vou passar as perguntas para consideração para o João Cavaco, né, na próxima temporada. João Cavaco, liga para nós aqui, entra em contato aí. Gostaria muito, né, de ver você participar. Diz aqui, comentário sobre a misericórdia de Deus no contexto dos Salmos. Primeiro, a misericórdia. Diz o irmão João Cavaco que ler Salmos pode ser visto como se aprende a louvar a Deus pela sua misericórdia e pela sua majestade. Aqui vamos abordar a sua misericórdia. Misericórdia é o caráter de Deus que mais se distingue em Salmos 136, 51, 130, 57, 113, 123. Está relacionado com o significado das várias palavras hebraicas, tal como a empatia ao outro na palavra renem ou reren, que eu não sei pronunciar hebraico, cadê o Ricardo, que significa compaixão sem merecer, ou hanan, que significa generosidade tal como Deus cria. E ele continua, né? Não conclui, continua ainda com a segunda parte aqui, conceitos errados. O grande problema dos crentes é o de aceitarem a misericórdia de Deus como um bilhete mágico para as boas ações. Isso é muito... E ele continua, tá? Esse problema consiste em interiorizar, que nem a Sandra Bittar falou, interiorizar um valor errado, não que a Sandra Bittar falou, né? Em não aceitar a Deus e o seu caráter, em que inclui a misericórdia. Ele continua na seção 2. Seção 3, Salmo 136, evidenciando 26 vezes que o amor de Deus é para sempre e que a relação passa pelo louvor. E ele discorre aqui, seção 4, etapas do amor de Deus no ser humano. Ele começa, essas etapas do amor de Deus no ser humano passam pela criação, solução definitiva para o pecado, justificação, santificação, juízo e glorificação com a formação da nova terra eterna após a segunda vinda de Cristo. Ele continua, note-se que há uma conjugação de amor, verdade e vida que Cristo definiu como sendo Ele próprio o Espírito Santo em glória ao Pai. Ele vai falando e ele termina aqui, no finalzinho, deixa eu só achar aqui, queres fazer parte de todas essas transformações desafiantes? Fala com Deus que Ele te ouve sempre. Termina aqui o nosso querido irmão João Cavaco, ele não assina, mas eu já sei a assinatura dele, irmão João Cavaco, lá da Igreja Central de Lisboa, na União Europeia, né? Esperando só o dia D apertar o botão e tudo, esse planeta explodir, né? Irmão João Cavaco, obrigado pelo carinho. E fica o convite, pessoal. Eu leio aqui resumidamente, para não estender mais ainda essa sessão. Confira os comentários aqui na íntegra, com certeza você vai ser abençoado. E o último comentário, estamos terminando,
Bendita Esperança 7. Bendita Esperança 7 diz assim: olá, meus queridos irmãos, aqui é o Jorge Fortes, do canal Lições Fortes da Bíblia. Ah, Jorge, isso mesmo, Lições Fortes da Bíblia. Perdi meu canal, o YouTube encerrou por causa de strike. Nossa, vou tentar novamente. Quero evangelizar, pois a missão é diária. Irmão Jorge, nossa, perdeu lá então Lições Fortes da Bíblia. Então, e o pessoal ficou dando strike nele, derruba o canal, pessoal. Irmão Jorge, desiste não. Começa de novo e vamos que vamos aí. Muito obrigado pela companhia. Obrigado, irmão Jorge. Fazia tempo, eu não lembrava mais seu nome. Era só Lições Fortes da Bíblia, Lições Fortes da Bíblia. Uma vez ou outra você colocou o irmão Jorge, eu esqueci. Mas obrigado pelo comentário, pela companhia sempre. Que Deus continue abençoando aí no seu ministério. Que você consiga recuperar o seu canal, começar um canal do zero que cresça rapidamente dentro aí. Se quiser, entre em contato com a gente, para a gente também divulgar. Nós temos aí mais de 10 mil inscritos. Quem sabe a gente já divulga o seu canal para você dar uma turbinada nele também. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela companhia. E hoje, nós teremos a companhia, então, do Alexandre e do Marcos André, a minha companhia lá no final e a sua companhia até o fim. E vamos todos nós, neste momento, buscarmos a Deus. Agora nós vamos estudar a palavra, aprender mais sobre essa sabedoria para uma vida justa, que nós possamos viver isso e aprender tantas lições que temos para aprender nesses textos que vamos estudar hoje. Então, vamos orar nesse momento? Oremos. Santo Deus, nosso Pai, nosso Criador, obrigado, Senhor. Temos dores, temos às vezes incômodos, lutas, desafios, temos perdas muitas vezes, ó Pai, perda de material, perda de pessoas, perda muitas vezes de carinho, mas tudo isso colocamos agora em Tuas mãos. E nos ajude, ó Pai, aí com as palavras do Alexandre, do Marcos, com as perguntas lá no final, nos ajude a, mais uma vez, encontrarmos sabedoria para termos uma vida justa diante de Ti, ó Pai. Não porque nós somos justos, mas como é bom, Pai, viver seguindo os Teus preceitos e aprendendo, ó Pai, as Tuas lições, os Teus ensinamentos, como nós temos aprendido a cada dia aqui no canal. Muito obrigado por tantos anos estarmos aqui firmes e fortes, falando de Ti, aprendendo mais do que ensinando. Muito obrigado por essa bênção. Abençoe a cada ouvinte nesse momento também, que nós possamos ser realmente, ó Pai, discípulos Teus e discípulos sábios. Use mais uma vez o Alexandre, o Marcos e a mim, e a cada um na disseminação dessa palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Então chega aí, Alexandre, agora é com você. Surpresa! Olá, pessoal do canal Entre Linhas. Satisfação estar aqui e partilhar do estudo da lição com todos vocês. Dessa vez estamos sem Ricardo. Eu ficarei com a lição de sábado, domingo, segunda e terça. E depois eu passo a bola para o Marcos André, que vai fechar com quarta e quinta-feira. Infelizmente o Ricardo, por conta de outros compromissos, não consegue gravar essa semana, mas eu estou aqui e a gente segue com o nosso estudo. Lição de número 8. Sabedoria para uma vida justa. Gostei bastante da lição, gostei bastante da seleção dos textos. Uma lição que a gente já, conversando ali na lição de sábado, entende que vai estar preocupada com a questão da sabedoria que vem de Deus, da sabedoria que o ser humano precisa ter diante da vida e do propósito dessa sabedoria, que é diferente de uma ideia de sabedoria humana. A sabedoria de que trata a lição dessa semana é uma sabedoria para viver. E uma sabedoria para viver uma vida em comunhão com Cristo. Caminhar com Cristo. O verso para memorizar está lá em Salmos 90, verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Não vou avançar muito agora no verso para memorizar, porque quando chegar lá na lição de segunda-feira, a gente vai retomar essa questão, retornar ao texto. Lição de domingo. Guardo a tua palavra no meu coração. Texto base são dois trechos, do Salmo 119. O primeiro trecho, Salmo 119, versículo 1 a 16, e o segundo trecho, Salmo 119, versículos 161 a 168. Começa ali no primeiro trecho, com uma série de bem-aventuranças, e bem-aventurados os retos, aqueles que andam na lei do Senhor, aqueles que o buscam, aqueles que não praticam a iniquidade.
Depois no verso 11 vem falando ainda: escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. No 161, temo a sua palavra, eu abomino o mal e eu amo a lei. No Salmo 168, tenho observado os seus preceitos, porque todos os meus caminhos estão diante de ti. Numa primeira leitura dessas passagens, pode nos produzir a seguinte impressão: que orgulho! Olha só, por que o salmista precisa falar, como eu sou bom, olha só, eu tenho obedecido a lei, eu tenho observado a lei? Não se trata aqui de orgulho. E a nossa posição como cristãos não é uma posição aqui também de orgulho por obedecer a lei. Mas se trata da apresentação pelo salmista de uma busca constante. Uma busca por obedecer a lei. Uma busca por se afastar da iniquidade. A busca por colocar a palavra de Deus no coração. De procurar não pecar contra Deus. A ideia no final, lá no verso 168, de que Deus vê todos os nossos caminhos, Deus sonda os nossos corações, todos os nossos caminhos estão diante dele, ele é onisciente. E agora, diante disso, o texto da lição fala, lá no penúltimo parágrafo, os mandamentos de Deus são uma revelação da vontade divina. Eu quero seguir a Deus, eu busco seguir a Deus, e o modo que eu tenho de conhecer qual é a vontade de Deus para que eu siga é por meio dos seus mandamentos. Existe aqui por parte do salmista não um orgulho, mas um desejo e uma busca constante pela vontade de Deus. Acho muito significativo a gente entender que a lei e os caminhos de Deus aqui excedem a compreensão estrita de coisas que eu não devo fazer de acordo com os 10 mandamentos. A prática da justiça, ela engloba aqui o amor ao próximo, ela engloba atos de caridade, ela engloba atos de bondade. Nós somos muito prestos em afirmar que guardamos a lei pensando nas coisas que nós deixamos de fazer. Mas muitas vezes nós esquecemos que deixar de amar é descumprir a lei, que agir com violência é descumprir a lei, que a ausência da caridade, a ausência do amor, é também descumprir a lei. Então, guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra ele, transborda das coisas que eu deixo de fazer de acordo com os 10 mandamentos e abarca o meu caminhar na vida. Um caminhar acompanhando a vontade de Deus. Agora a gente chega na lição do verso para memorizar, lição de segunda-feira. Ensina-nos a contar os nossos dias. E volto lá para o verso para memorizar, Salmos 90, 12. Ensina-nos a contar nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Acho legal a gente voltar um pouquinho antes no texto. Ali um pouquinho antes vai dizer que os dias da nossa vida chegam a 70, quando a pessoa é muito robusta chegam a 80. E que o nosso orgulho acaba sendo canseira e enfado. Fala que cedo se corta e vamos voando, os nossos dias acabam. Nossa vida, diria o texto de Eclesiastes, é vapor, é neblina que se desfaz com o sol. Esse texto de Salmos 90, 12 lembra demais os textos de Salomão lá em Eclesiastes. O que eu gostaria de destacar aqui, já que estamos sem Ricardo nessa semana, é uma palavrinha hebraica que é a maná. Maná é aqui a palavra usada para contar os dias. Ensina-nos a contar, maná, os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Essa palavra, ela pode ser usada com o sentido de contar ou ser contado, designar ou ser designado, preparar ou organizar, ou ser organizado.
O que o salmista está falando aqui é o seguinte: ensina-nos a organizar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Senhor, ensina-nos a viver, a ordenar os meus dias, a preparar os meus dias, a designá-los para um propósito. Ensina-me a contar também de número, para saber quanto a minha existência é transitória, porque esses dias passam. Então a ideia por trás aqui, ela não é a ideia de eu saber o final da minha vida, ou de eu ter apenas consciência da minha transitoriedade, mas é um chamado a Deus para que Ele nos ensine a bem viver, a ordenar, a organizar os nossos dias. Quando chega lá em Salmo 102, 11, também lembra demais Eclesiastes. Os meus dias são como sombra que declina, e como a erva eu vou secando. Depois, no Salmo 113, 14 e 16, fala que Ele conhece a nossa estatura e sabe que nós somos pó. Uma lição que fala de sabedoria, ela deve nos levar a refletir também sobre a transitoriedade da nossa vida. Você já pensou como você gostaria de morrer? Não falo aqui da forma da morte, mas de que tipo de vida você quer ser lembrado como alguém que viveu. Que tipo de legado você quer deixar para os outros? Você quer deixar um legado de pessoas que se fizeram mais felizes por causa do seu contato? Você quer deixar um legado de pessoas que aprenderam de Jesus com você e por você? Você quer deixar um legado de caridade, de pessoas que você ajudou? Acho interessante quando a gente vai lá para a Igreja Apostólica e vê a história de Dorcas, né? Dorcas, que era uma pessoa querida, uma pessoa amada e que era alguém que era muito benfeitora, que fazia muitas obras de caridade para a sua comunidade. E que quando morre, produz uma comoção tremenda no lugar onde ela vivia. Às vezes a gente pensar na nossa morte e ter consciência da conta dos nossos dias, de como eles são curtos, saber que 70 anos passam assim, queira Deus que eu chegue até os 70. Saber que minha vida pode acabar deve levar a mim e a você a repensarmos a forma como nós vivemos cada um dos nossos dias. Viver para satisfazer desejos egoístas, vontades egoístas, é uma vida que gera uma morte sem sentido, porque é uma vida que não teve um propósito. O propósito hedonista da autossatisfação, do luxo, da vaidade, ele é um propósito que nunca se extingue, que nunca se sacia. A vontade, a vaidade, o nosso desejo, os nossos quereres, os nossos sonhos de consumo, são coisas que nunca nos saciam. Porque quando a gente alcança aquilo que buscávamos, a gente quer algo melhor. Quando eu consigo o carro que eu queria, eu quero um carro melhor. Quando eu consigo a casa que eu queria, eu quero uma casa maior. Quando eu bebo a bebida que eu queria, eu quero mais bebida. Quando eu uso a droga que eu queria, eu quero mais droga, porque nós não nos saciamos, nós queremos mais. Agora, uma vida de propósito, é uma vida que responde à necessidade de produção de um sentido do viver, porque deixa um legado que vai além da pessoa que vive, que afeta de forma positiva as outras pessoas. Ensina-nos a contar os nossos dias. Irmãos, nossa vida é muito transitória. Que tipo de legado a gente vai deixar para as outras pessoas? O pedido do salmista aqui é para que Deus o ensine a viver. Ensina-me a organizar a minha vida, de forma que minha vida tenha propósito,
de forma que eu viva com dignidade e integridade, de forma que eu obedeça a lei. Ensina-me a contar os meus dias. Lição agora de terça-feira. O teste divino. A pergunta vem ali dizendo: o que envolve o teste divino? O texto base é um texto curtinho, acho muito legal parar para ler. É o texto que está lá em Salmos 81, versículo 7 até 8. Esse trecho do Salmo é uma resposta de Deus, então é Deus falando para o povo. É Deus respondendo ao salmista. Deus fala o seguinte, nesse texto de Salmo 81, 7 a 8. Clamaste na angústia e eu te livrei. Respondiste do oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Gente, o salmista aqui está falando, e Deus respondendo ao salmista, das águas de Meribá. Vamos lembrar essa história. As águas de Meribá é quando o povo começa a reclamar no deserto da falta de água. Deus ordena a Moisés que fale com a rocha. Moisés fere a rocha, brota água, mas essa rocha simbolizava Cristo. Moisés fere a rocha que simbolizava Cristo. E por causa disso é sentenciado que ele não entraria na terra de Canaã. Por que o salmista está falando aqui das águas de Meribá? O texto de antes, do versículo 14, 15 ali, do 103, fala que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Provei-te nas águas de Meribá. Israel, você foi provado e você reprovou. Você não foi suficiente. Você se queixou no deserto. Você reclamou da falta de água. Você não confiou e você feriu a rocha, que é Cristo. Você machucou a rocha, que é Cristo. O teste divino, ele demonstra duas coisas. Primeiro, a nossa incapacidade de alcançar a justiça por meios próprios. Nós nos queixamos, nós reclamamos, nós não confiamos e nós ferimos a rocha. Nós ofendemos a Cristo. Nós ofendemos a Cristo na nossa vida de muitas formas. Lembra? Sempre que pecamos contra um desses meus pequeninos irmãos, tudo que fizerdes a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Quando nós pecamos contra nossos pequeninos irmãos, nós pecamos contra Cristo, nós ferimos a rocha, nós ferimos a Cristo. A segunda lição, a primeira é a nossa incapacidade, a segunda lição é a amplitude do amor e da misericórdia de Deus. Clamaste na angústia e te livrei. Respondiste do oculto dos trovões. Mas, por outro lado, quando a gente segue a leitura e vai para o verso 12, diz o seguinte: te entreguei aos seus próprios desejos. Andarás nos teus conselhos. Ah, se meu povo tivesse me ouvido. Siga a leitura para depois do verso 8, do versículo 8 do texto de Salmos 81. Você vai ver ali um Deus lamentando. Um Deus lamentando porque o povo, após recusar falar com a rocha, após ferir a rocha, após reclamar da água, após reprovar na prova, o povo busca o próprio caminho. E aonde esse próprio caminho leva o povo de Israel? Vamos lembrar: idolatria, perversidade, violência, abuso contra o órfão e a viúva, abuso contra o estrangeiro. Andar nos próprios caminhos, se entregar ao próprio desejo, andar nos próprios conselhos. Isso leva a gente para um caminho de maldade, de impiedade, de perversidade. Termina com lamento: ah, se meu povo tivesse me ouvido. Ah, se meu povo tivesse me ouvido.
A gente pode seguir para Salmos 95, 7 a 11. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como vossos pais fizeram no deserto. Um chamado aqui em Salmos 95. Um chamado para que não recuse a voz de Deus. Atenda no teste divino. Ouça aquilo que Deus diz. Deus fala. Fale com a rocha. Vinde e arrazoemos. Vamos conversar. Na água de Meribá, Israel testou a Deus, porque não creu que Deus estava lá por eles e forneceria água. A Bíblia fala, não tentarás o Senhor teu Deus. Nas águas de Meribá, Deus testou o povo e o povo reprovou, porque não confiou. Na rejeição divina, na rejeição da instrução divina, resulta um crescente teimosia e endurecimento do coração. O chamado para nós é um chamado para a sabedoria. O chamado para aprender a viver no caminho de Deus. E o chamado para aprender a viver no caminho de Deus, o chamado para a sabedoria, implica em reconhecer o próprio erro, se curvar diante de Deus e tomar dele o conselho. Ah, se tivesse me ouvido. Lá no Salmos 95. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que os nossos ouvidos sejam abertos. Que o nosso coração seja aberto para o seu conselho. Que Ele nos ensine a contar, a organizar e a viver os nossos dias. É minha oração. Um abraço para todos vocês. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Até lá. Olá, você que nos acompanha através do canal Entre Linhas. Que bom estarmos juntos mais uma vez para dar continuidade ao estudo que você já começou com o Lúcio, com o Ricardo e com o Alexandre. Agora, a partir da lição de quarta-feira, que tem o título O Engano do Caminho Perverso, eu dou continuidade aqui. A autora nos pede para ler o Salmo 141 e nos pergunta pelo que o salmista está orando. E aí o Salmo 141, ele começa com um pedido a Deus para que ouça a sua oração. Ele primeiro diz, Senhor, tenha misericórdia e ouve o meu pedido, ouve o meu clamor. E em seguida ele apresenta a questão da oração em si. Por que ele está orando? E aí ele faz um pedido muito interessante. Ele pede a Deus que ponha uma guarda nos seus lábios. A autora nos diz aqui que é a mesma palavra utilizada para as pessoas que guardavam os muros ou guardavam as portas das cidades antigamente. Então, ele está pedindo para que Deus vigie o que entra e o que sai da sua boca, especialmente o que sai, né? Para que não saia dali palavras ofensivas, palavras que não agregam ao reino de Deus. Isso é um pedido relevante para os nossos dias hoje. As redes sociais nos deram aí oportunidade de falar, oportunidade de opinar a respeito de tudo, opinar a respeito da vida das pessoas, criticando às vezes a vida de outras pessoas que nós nem sequer conhecemos. E muitas vezes essas palavras que nós utilizamos, as críticas que nós fazemos, não passam pelo crivo da bondade, da justiça e da misericórdia, que é o padrão de Deus para as palavras. Então essa é uma oração que nós devemos fazer também, para que o Senhor vigie os nossos lábios, para que a gente evite falar de coisas que não vão agregar espiritualmente, não vão agregar para o crescimento de outras pessoas. Em seguida ele pede para que o coração dele não se incline para o mal, para que o coração dele não seja tendencioso para o mal. É um pedido também muito relevante que nós devemos fazer. Hoje em dia nós podemos olhar o caminho dos maus com mais facilidade, através também das redes sociais, e às vezes invejar e desejar participar desses caminhos de que não são tão bons assim para um cristão. E em seguida clama por justiça. Ele diz, né, na sua oração, que ele se alegre ao ser repreendido por um justo.
Então a justiça é algo importante também, quando nós somos punidos com justiça, quando nós somos punidos pela mão do Senhor em algum ato que nós cometemos, isso nos corrige. Isso é um pedido sábio também, que muitas vezes nós não fazemos, porque a realidade é que nós queremos perdão, jamais punição, jamais consequência. Nós queremos viver livre das consequências do pecado, sejam elas das consequências eternas ou mesmo das consequências imediatas que o pecado nos apresenta. Então, a autora diz aqui que o pedido dele é por autocontrole, para que ele não seja tentado a agir como os ímpios, para que ele tenha autocontrole no falar e para que ele possa aceitar o conselho dos justos, porque a oposição disso é ser atraído pelos ímpios, pela maldade dos ímpios, né? Então o salmista descreve que o seu coração é a sua pior ameaça, porque se inclina para o mal. Então é aquela nossa tendência pecaminosa, né? Nós nos agradamos daquilo que é ruim, daquilo que é pecaminoso, nós gostamos, a nossa natureza por si só ela se inclina para o mal. Então nós precisamos que Deus nos vigie nisso, que o Espírito Santo esteja nos conduzindo no caminho contrário da nossa natureza, da nossa carne, né? Como diz o apóstolo Paulo, lá no capítulo 8 de Romanos, ele diz que aquele que está inclinado para a carne é porque não tem o Espírito de Cristo. Quando nós temos o Espírito de Cristo, quando nós andamos com Cristo, nós seremos inclinados para a vida. Mesmo que a carne seja inclinada para a morte, nós temos vida em Cristo. E aí a autora continua aqui fazendo uma outra pergunta: como o caráter progressivo e astuto da tentação é visto? E nos cita aqui o Salmo 14 e também o Salmo 1, verso 1. Esse Salmo 1, verso 1 é aquele que diz que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Percebe a progressão? Primeiro ele anda com os ímpios, depois ele para no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios, se detém e para, e depois ele acaba sentado na roda dos pecadores ou dos escarnecedores. Então esse é um caminho progressivo para o pecado. E o Salmo 14, ou melhor, o Salmo 141, verso 4, ele diz que ele se inclina para o pecado, depois ele pratica o pecado e depois ele se delicia com o pecado. Então, o pecado ele costuma ser prazeroso, do contrário, nós não iríamos buscar, né? Mesmo que o seu prazer seja momentâneo e que nos tire felicidade eterna ou felicidade mais perene, né? O Salmo 14, verso 4, o Salmo 141, verso 4, descreve a natureza progressiva da tentação. Ele se inclina para o mal e, em segundo lugar, ele pratica as ações, né, que aqui no significado em hebraico destaca o caráter repetitivo, então ele se torna uma prática, né? E o terceiro, o coração come das iguarias dos ímpios, ou seja, aceita suas más práticas como algo desejável. E da mesma forma, o Salmo 1, ele fala de andar com os ímpios, permanecer no caminho dos pecadores e finalmente sentar-se com os escarnecedores. Nós não devemos ser como os ímpios, os escarnecedores, nem permitir que nos afastem do Senhor. Então, os salmos eles descrevem o pecado como algo progressivo. Então, somente a dependência total do Senhor garante a vitória. E a importância das palavras faladas e ouvidas em meio à tentação, né? Os salmos enfatizam a respeito disso. Então, nós devemos ter aí uma blindagem contra essas coisas do mal, uma blindagem, inclusive, que o apóstolo Paulo também diz, né? Tudo que é reto, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, nós devemos praticar e nós devemos ter acesso a essas coisas. A vindicação final dos filhos de Deus está no futuro. Isso significa que os crentes são chamados a confiar pacientemente em Deus e esperar nele. Então, muitas vezes nós olhamos para o pecado, olhamos para a prosperidade dos ímpios, como diz lá no Salmo de Asaf, e somos tendenciosos ao pecado,
porque nós não consideramos o juízo de Deus. Nós vivemos como se o juízo de Deus não fosse acontecer. Mas Deus, ele faz promessas e cumpre as suas promessas a despeito das aparências. Nós temos a história de José que fala a respeito disso exatamente. José recebeu a promessa de Deus de que ele estaria sendo governante, de que ele estaria sendo superior aos seus demais irmãos, mas ao invés de subir ao trono, de subir em proeminência com os seus irmãos, ele acabou como escravo lá no Egito. Aí, como escravo, ele também se tornou um pouco proeminente, ele fez sucesso, então ele pode ter pensado naquele momento que Deus estava prestes a cumprir a sua promessa, afinal, as condições estavam adequadas para isso, ele estava num caminho de progressão. Então Deus o tirou da casa de Potifar e colocou na prisão. Agora ele era um escravo e prisioneiro, e foi dali que Deus o tirou para o tornar governador, para que ele pudesse governar sobre toda a terra, inclusive sobre os seus irmãos. Então Deus gosta de trabalhar com impossibilidades, Deus gosta de trabalhar com coisas difíceis e até impossíveis de serem realizadas. Muitas vezes nós olhamos a obra de Deus apenas pela nossa própria capacidade de realização. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus, quando nós entregamos a justiça a Deus para que Deus execute a sua justiça, primeiro, a justiça não será carregada de vingança e, em segundo lugar, Deus vai fazer a sua obra de maneira perfeita. Assim, então, nós devemos olhar para o caminho dos justos, olhar para o nosso próprio caminho para ver se nós estamos comparados aos justos que são apresentados aqui nas Escrituras. Na parte de quinta-feira, nós temos o título Bênçãos da Vida Justa. E a autora nos pede para ler aqui os Salmos 1, de 1 a 3, e também o Salmo 112, de 1 a 9, e o Salmo 128 completo. Que bênçãos são prometidas para aqueles que reverenciam ao Senhor, para aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Primeiro, ele promete que seremos frutíferos, né? Ele diz lá que seremos como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que permanece ali frutificando e as folhas não caem. Então ele fala de frutificar, de ser permanente, de ser constante. E ele diz também que ele não terá medo das más notícias, aquele que anda nos caminhos do Senhor e permanece fiel, ele não tem medo das coisas que são anunciadas, né? Não somos temerosos pelo dia de amanhã como os demais costumam ser. E depois ele diz então que ele será próspero e viverá longos dias, verá longas gerações dos seus filhos. A prosperidade aqui é apresentado com o fruto do ventre da sua esposa e também com o fruto da própria terra. Os filhos também eram vistos como uma forma de prosperidade, porque era uma força de trabalho muito importante no passado. Na continuidade aqui, a autora diz que o Salmo 1 compara os justos como uma árvore plantada junto a uma corrente de água que produz seu fruto no tempo devido e as folhagens não caem. É interessante a gente pensar nisso sob a ótica de um hebreu no deserto, né, naquela região árida, pensando em alguém, uma árvore, né, que vive junto a um ribeiro. Isso seria refrescante, isso seria ali um suprimento constante de água, isso seria realmente algo desejável para qualquer pessoa que lesse esse texto. O Salmo 128, versos 2 e 3, evoca as bênçãos do Senhor no reino messiânico, em que sentar-se sobre a própria videira e figueira é um símbolo de paz e prosperidade. Ela cita aqui Miqueias 4, verso 4. A bênção de paz sobre Jerusalém transmite esperança no Messias, que acabará com o mal e restaurará a paz desse mundo. Então essa é uma promessa messiânica para a segunda vinda de Cristo. Nós também aguardamos essa promessa, a promessa de paz, que somente o reino eterno de Cristo nos trará. E aqui tem um texto de O Grande Conflito, que diz que na Bíblia a herança dos salvos é chamada de pátria. Então nós aguardamos a pátria celestial, na qual
Cristo cumprirá todas essas promessas de paz e prosperidade que nós aguardamos. E aqui tem uma pergunta final: por que o sacrifício de Cristo na cruz é garantia das promessas encontradas no Novo Testamento, quanto ao que Deus reservou para nós? Como obter conforto dessas promessas agora? Então, o sacrifício de Jesus é o pagamento do resgate. Nós somos sequestrados pelo pecado e pelo mal. O sacrifício de Jesus é o pagamento do resgate. Quando ele paga o resgate, é que ele diz assim: eu quero vocês de volta. E a vinda de Jesus, que será no futuro, ela é o resgate definitivo. É quando finalmente Jesus Cristo virá para nos tirar desse mundo de pecado e principalmente das consequências do pecado que nós vivemos hoje. O que nos aguarda no futuro é um reino ou uma pátria onde o mal será completamente eliminado. Toda forma de injustiça, toda forma de maldade, toda forma de pecado e toda consequência do pecado será definitivamente eliminada. Então você pode pensar hoje nas coisas que afligem a sua família, talvez uma doença, talvez um luto, talvez uma tristeza, talvez o desemprego, talvez a falta de algo que você deseja muito para a sua família. Nada disso terá relevância no reino que Cristo está preparando para nós. Brevemente, nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. O Salmo 90 nos diz: ensina a contar os nossos dias. Nós devemos contar os nossos dias porque eles são breves. Perto da eternidade, eles não são absolutamente nada. Esse tempo só é um tempo que nós temos para tomar a decisão ao lado de Cristo. Que Deus abençoe a sua decisão, que a sua decisão seja definitiva ao lado de Cristo, para que possamos assim nos encontrar no reino celestial, porque eu desejo fazer parte desse reino. Deus abençoe a sua vida, a sua família, e na semana que vem estaremos de volta aqui com mais um estudo da Palavra de Deus. Agora você fica com o Lúcio com as perguntas de sexta-feira. Um abraço e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Valeu, Marcos. Valeu, Alexandre. Obrigado aí pela companhia. E vamos lá, né, pessoal? Hashtag fui até o Lúcio, fui até o final. Perguntas para consideração aqui. Temos ainda 3 perguntinhas rápidas aqui para você colocar também as suas considerações aí na sua lição, na sua classe, onde quer que você esteja refletindo. Bom, vamos lá. Como a Bíblia pode ser fonte de deleite e não só de instrução? Qual é a relação entre o alimento da palavra, né, e a permanência em Jesus? Né? Jesus Cristo, a palavra. Bom, a Bíblia é muito completa, né? Ela nos dá muito mais instruções, creio eu, né? No meu ponto de vista, muitas instruções de o que é certo, o que é errado, mas ao mesmo tempo ela nos dá aqui muitos deleites, né? As palavras, os louvores que nós estamos aprendendo hoje, né? Principalmente no estudo aqui de Salmos. Como é bom você estar pedalando, você estar caminhando e você sempre tem um louvor, sempre você tem, né, uma palavra de esperança, uma palavra de orientação. E não sei você, né, mas tem vários recursos hoje, a Bíblia em áudio, tem no YouTube, né, para quem tem o YouTube aí, você consegue baixar os vídeos e ouvir, a Bíblia inteira está em áudio no YouTube, não precisa daí ficar usando os aplicativos. E aí você consegue ver assim, nos Salmos, que é o tema, né, desse trimestre, você começa a ouvir, né, a Bíblia falada, aí você fala, olha, esse trechinho de Salmos é de uma música tal, esse trechinho de Salmos é de uma música, é do hino, do inário, e aí você vai lembrando assim, é um deleite, né, estudar a Palavra de Deus. Quando quem gosta aí de ler, né, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vê, né, aquelas, vamos colocar aqui, as aventuras, né, do povo de Israel com o seu rei, né? O seu rei, né? E todos os reinos e os problemas, e sobe e desce. Então, assim, a palavra de Deus, ela serve para tudo, né? Para instrução, para se deleitar, para se orientar, para se manter em comunhão. E a segunda parte que eu acho importante, ó, qual que é a relação entre o alimento da palavra e a permanência em Jesus? É interessante porque é você negligenciar o estudo da palavra, é você se distanciar um pouquinho da palavra de Deus, e logo você começa a fazer somente o que você quer, do jeito que você quer, e você começa a ver que tudo é bom, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Quando você estuda a palavra de Deus, né, diariamente, você começa a ver assim, opa,
povo de Israel já foi por aqui e deu errado. Por que eu vou por aqui? Por que a minha igreja está indo por aqui se todo Israel já foi por aqui e deu errado? Sabe? Então você vai aprendendo, vai reforçando diariamente as lições para não se desviar do caminho certo, do caminho de Cristo. Eu até marquei aqui que o Salmo 81, verso 12, né, que Deus fala assim, esse povo não me ouviu, então deixei que seguisse o seu coração, que seguissem a sua teimosia. Achei muito legal isso, né? Ou seja, quando você não ouve a palavra de Deus, Deus simplesmente é um cavalheiro, respeita e deixa você seguir o seu coração. E tem outro verso bíblico, enganoso é o coração do homem. Vamos lá, pergunta 2. O que acontece quando rejeitam o ensino de Deus? Né? E por que isso ocorre? Eu acho que está meio ligado com a primeira pergunta, né? O que acontece quando você rejeita o ensino de Deus? Rejeitando o ensino de Deus, você vai seguir os seus próprios caminhos, os seus próprios conselhos, suas próprias ideias. E essa semana me acendeu uma luz, assim, um alerta, dizendo assim, o que eu tenho feito na igreja? Será que eu tenho feito assim diz o Senhor, ou eu tenho feito aquilo que eu gosto de fazer? Eu amo mexer com informática, tecnologia. Então aqui na Igreja Central a gente colocou Wi-Fi, colocou computador, TV em tudo quanto é lugar, e cronômetro, tela de retorno, essas coisas eu gosto, mas tudo bem, eu gosto de fazer essas coisas, é minha área, me deleito com isso, mas eu fico assim, será que é só isso que Deus quer que eu faça aqui? Né? Claro que a gente tem outros ministérios, né? Eu sou ancião, professor de escola sabatina, mas me fez refletir isso, sabe? Será que eu realmente faço a vontade de Deus? Então é bom que eu reflita isso e que você reflita. Será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Né? Até o canal Entre Linhas, eu tenho que conversar com Deus, né? A gente ora antes de começar no final do vídeo. Eu falo, Senhor, será que o Senhor quer que eu dedique todas essas horas semanais, né, com edição de vídeo, com essa parte, né? Será que isso é a tua obra, Senhor? Ou é para simplesmente vanglória própria, né? Para aparecer, para ser o influencer do youtuber? Qual que é os frutos, né? Por isso que eu gosto de ler os comentários, aí vendo os frutos, né? Pelos frutos conhecereis. E eu falo, não, realmente é isso. Tem muita gente que está gostando de estudar a palavra de Deus através do vídeo do canal Entre Linhas aí, então, louvado seja Deus. Não é a minha rede social que está crescendo, nem gosto muito das redes sociais nesse sentido, mas é a palavra de Deus que está sendo disseminada. E por que isso acontece, né, pessoal? Ocorre porque simplesmente as pessoas querem ser teimosas, né, na minha consideração aqui. E última pergunta, por que o caminho dos ímpios pode parecer mais desejável do que o conselho dos justos? Como lidar com o fato de que os ímpios parecem estar indo bem, né? Isso aqui, pessoal, pega no pé de muita gente, né, que vê até os Salmos, ele recomenda o Salmo 141, né? E lá os Salmos fala assim, né? Nossa, Senhor, não me deixe deleitar nas iguarias dos ímpios, né? Iguarias, se você pegar a palavra, né? É aquele alimento, aquelas coisas gostosas, diferentes, né? Saborosas. E o salmista fala, não me deixe deleitar com isso. Por quê, né? Porque na verdade a gente gosta. Essa é a realidade. Assim, eu luto muito, falo, Senhor, eu quero muito que vários pecados, várias coisas, que vários pensamentos meus fossem repulsivos, porque eu sei que segundo o teu caráter, isso é nojento, isso é podre, isso é, sabe? E porque pra mim não é tão podre assim, sabe? Tem coisas que, né, Deus vai, nesses quase 20 anos aí de adventismo, muitas coisas Deus vai transformando mesmo, caráter, paladar, cheiro, tudo. Mas eu vejo que, nossa, como por dentro é fácil, né? Cada um se conhece um pouquinho, né? Como por dentro é fácil ser mal, sabe? Eu sei ser cruel, mal, intemperante, eu sei ser tudo isso muito fácil. Aí eu tenho que ficar lutando para ser o contrário, né? Por ser conforme a palavra de Deus. Eu falo, ei, Lúcio, né? É uma luta, não sei, né? Não sei se vocês têm essa luta, talvez seja só eu, mas assim, eu fico uma luta diária que eu falo, Senhor, como é difícil, sabe? É muito mais fácil fazer tudo que é errado. A gente, quem é professor sabe, né? Ninguém chega na sala de aula e fala assim, nossa, professor, esse final de semana eu li livro demais, eu preciso parar de ler livros porque eu leio livro demais. Algum professor tem esse problema com o aluno?
comenta aqui nos comentários. Geralmente os alunos assim, nossa, professor, não consigo ler, agora consigo ficar jogando videogame, consigo ir para festa, consigo só fazer as coisas que tu fala, tá, e o que isso vai trazer para a construção do ser profissional, do indivíduo que você quer ser? Ah, nenhuma, professor. Então como você está fazendo algo que não vai te levar para o seu objetivo? Essa é a nossa eterna contradição aqui do pecado, né? Como lidar com o fato de que os ímpios parecem estar indo bem? Acho que o salmista, né, já tratou isso em várias partes, inclusive em outras lições, né? Muitas vezes parece bem, mas a gente sempre tem que pensar não em 80 anos, mas em 8 milhões de anos, né? Eu estou tentando colocar um limite na eternidade, a eternidade não tem limite. Mas que você deve pensar, sabe? Eu vejo assim, né? Eu tenho um filhinho que ele tem necessidades especiais, eu vejo assim, a gente tem, daí você que é desse meio, você conhece muitas outras crianças, muitas pessoas, adultos, parentes meus, você deve ter também aí na sua família, e aí você fica pensando, né, tudo bem, o que são 80, 100 anos diante de 1 milhão de anos ou da eternidade? Então a gente tem que, muitas vezes a gente fica pensando no que acontece aqui no mundo, pensando nas misérias desse mundo, sim, né? Esse mundo jaz no maligno, esse mundo está fazendo o que ele quer fazer, do jeito que ele quer fazer, né? Mas, né, temos muitas soluções, e eu vejo isso, né, muito próximo de mim, onde eu trabalho principalmente, eu vejo assim, existem as soluções muito bem definidas, mas as pessoas elas não buscam solucionar o problema. Elas buscam só ficar contornando, né, remendando, mas o problema está aqui na origem. E aí as pessoas não resolvem a essência, ficam só fazendo barulho e fazendo volume em coisas que a gente chama, né, na gíria, enxugar gelo. Pessoal, mas é isso aí, obrigado aí por ter ficado hashtag, fui até as perguntas do Lúcio, até as últimas perguntas, até a oração final, tá? E vamos encerrar então esse vídeo com uma oração, agradecendo a Deus por tanto aprendizado, para que nós possamos ter realmente essa sabedoria divina e uma reflexão muito legal, né, que foi na lição, busquemos primeiro a sabedoria e não ficar buscando a felicidade, como o mundo tem buscado infinitamente. Oremos? Santo Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela lição, pelas palavras, pela Tua inspiração, Tua iluminação. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor não nos abandonaste ainda perdidos aqui nesse mundo e nos deste a maior esperança, a esperança de que logo, em breve, o Senhor voltará. Quer estejamos vivos, quer estejamos já repousando na sepultura, o Senhor vai voltar, Pai. E temos isso no nosso coração. E somos muito felizes por isso, Pai. Muito obrigado por essa lição. Continue conosco, a cada ouvinte desse canal, que essa palavra se multiplique e atinja os corações na vida aí de muitos que estão precisando, ó Pai, dessa sabedoria em suas vidas justas. Obrigado mais uma vez, em nome de Jesus, oramos. Amém. Pessoal, então, até o 9º vídeo, já estamos indo para o finalzinho. Bendito que vem em nome do Senhor. Vamos lá estudar Salmo 118, verso 22. Beleza? Então fiquem com Deus. Até lá, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.